E aí, turma, vamos lá para mais uma conversa, né, a respeito do nosso conteúdo de ciências. A gente que estava comentando sobre a estrutura do sistema esquelético, né, a importância que o esqueleto tem para o nosso corpo e a composição que o nosso corpo tem em termos de nomenclatura para cada um dos ossos. Na verdade, os ossos mais importantes, né, são 206 ossos de um indivíduo adulto. Então, a gente não vai fazer com que vocês tentem lembrar de todos os 206, porque não faz nenhum sentido. Por enquanto, né, só para aqueles que quiserem ingressar na parte de óssea, né, na medicina, um ortopedista, um médico ortopedista. Então, se você quiser, você vai precisar lembrar praticamente de todos eles, né, apesar de parecer muito, mas quando a gente vai acumulando as informações com o passar do tempo, a gente reconhece com facilidade. No entanto, a importância desse momento de aula é para que você tenha um primeiro contato, ou às vezes um segundo contato, um terceiro contato já, mas o importante são os primeiros contatos a respeito dos principais ossos que a gente tem, ou seja, dos principais, dos mais conhecidos, aqueles mais comuns, aqueles mais que comumente sofrem mais traumas, né, como os ossos do braço, os ossos da perna, alguns ossos do crânio. Então, a gente vai tentar fazer uma leitura de quais componentes esqueléticos são esses, a importância desses componentes esqueléticos e a estrutura das uniões entre esses ossos, né? Que a gente vai chamar isso daí de juntas ou articulações. Então, eu parei de comentar na aula anterior sobre esse esquema daqui, que é um esquema dos modelos do corpo, da composição geral do esqueleto humano. Então, a gente vai partir exatamente desse ponto para continuar nossa conversa, para continuar nosso assunto. Então, eu tinha comentado com vocês que essa é a estrutura geral do nosso esqueleto. Então, a gente tem o esqueleto central, né, que a gente chama de esqueleto axial, toda essa parte daqui, que compõe cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Nessa região daqui, você tem dois tipos de cinturas, né? Essa cintura superior, que a gente vai chamar de cintura escapular, essa cintura de baixo, que a gente vai chamar de cintura pélvica. Qual é a função das cinturas? Segurar o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Tá? Axial vem de axis, de eixo. Então, a gente vai analisar cada um desses componentes, como é que eles estão ligados entre si, as partes que permitem que um osso fique grudado, como nessa região entre as costelas e esse osso mediano, que a gente vai chamar de externo, e como cada articulação dessa funciona. A gente comenta uma, e a partir dessa uma que a gente comenta, acaba se concluindo os componentes de todas essas articulações móveis, porque nem toda articulação é móvel, ou ela nem é totalmente um movimento tão perceptivo ou percebido, né, para que a gente note essa mudança de posicionamento dos componentes ósseos na articulação. Então, a gente tem alguns ossos que, quando criança, eles, na verdade, são ossos separados. E à medida em que a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, esses ossos vão se aproximando, dependendo do tipo de processo de formação de osso, que seja contundente, né, que esteja acontecendo em cada uma dessas regiões. Então, por exemplo, um endocondral, né, uma formação óssea membranosa, intramembranosa, os ossos do crânio, eles não são completamente ligados quando a criança nasce. A vantagem deles não ser totalmente ligados, nem ser completamente formados, é porque a criança vai precisar nascer por um duto muito pequeno, que é o canal vaginal, em que a mulher está numa condição de que o esqueleto dela não tem amplitude suficiente para que uma cabeça de uma criança consiga ultrapassar e passar pelo canal vaginal. Então, o que é que permite? Existe um alargamento da estrutura óssea da mulher no momento do parto e também a cabeça da criança, ela sofre um apertamento.
ela sofre uma compressão e muda um pouquinho de forma, para que ela consiga passar por esse canal. Então, essa região que não tem contato é o que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente chama de moleira. É quando os ossos da cabeça ainda não estão completamente formados, eles só vão se formar depois, até porque a cabeça ela tem ainda protegendo, né? Ela tem a função de proteger o encéfalo, e o encéfalo ele ainda está em processo de formação. Mesmo quando a criança nasce, ele ainda não está completo. Ele vai ter que aumentar um pouquinho o seu volume. Então, facilita até o crescimento dessa estrutura que está bem protegida pelo crânio, que é o encéfalo. Então, quando eu comentei com vocês a respeito das funções que o esqueleto tem, além de sustentar, movimentar, é o de proteger. Então, essa estrutura daí, que é a cabeça, ela tem a região protetora do sistema nervoso central, que é o encéfalo. Quando eu falo de encéfalo, inclui alguns componentes, como, por exemplo, o cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo. Né? Essas regiões que vão estar ligadas na coluna vertebral ou com a coluna vertebral e ligando também na coluna vertebral uma coisa chamada de sistema nervoso central, também que faz parte do sistema nervoso central, que é a medula raquidiana, a medula espinhal. Ela se conecta ao cérebro, parte do cérebro, na verdade, e aí se ramifica e vai se distribuindo nos nervos. No entanto, essa estrutura da cabeça como um todo, ela tem os ossos que a gente chama de ossos da face e ela tem os ossos que a gente chama de ossos do crânio. Tá? Então, a função de proteção do sistema nervoso central é do crânio. A face, ela tem os componentes a partir da testa, tá, gente? Dessa região daqui para baixo a gente chama de face. Dessa região daqui para cima, a gente vai chamar tudo isso de crânio. Então, é a testa, a parte posterior, a lateral e a superior. Essa parte de baixo, que inclui o lugar onde a gente tem a boca, nariz e a órbita ocular, isso daí a gente vai chamar de face. Então, ossos da face, ossos do crânio. Então, esses ossos do crânio, a gente tem, na verdade, aqui, esse primeiro componente do crânio, que a gente chama de osso frontal, é o da testa. A gente tem essas duas regiões laterais, são duas, tá? A gente está apontando um nome aqui só, mas lembre que é um para cada lado. Então, essa região lateral, a gente chama de parietais, são dois, tá? Direito e esquerdo. A parte posterior da cabeça, tá? Ela é chamada de osso occipital, ela tem essa curvatura mais proeminente, né? Porque o cérebro ele desenvolve não só na parte posterior, mas também na parte anterior, tá? Que é extremamente importante essa região do cérebro, que é de onde a gente tem as noções de raciocínio matemático, de memorização. Então, é uma região que trabalha muito com o que é a pessoa, ou seja, tudo que ela tem de conhecimento e o que ela tem de possibilidade de produzir conhecimento. O que nos torna mais humano é a região basicamente frontal. As demais partes, elas estão muito relacionadas com a questão de movimentação, de controle muscular, mas todas elas têm que ser bem protegidas. Qualquer lesão que aconteça na cabeça e que afete o encéfalo, afete o cérebro, numa região do corpo ela vai sofrer algum problema. Às vezes uma pessoa tem uma pancada e essa pancada vai fazer com que ela perca a visão. Essa pancada ela perde a capacidade de falar, um derrame cerebral que faz com que ela perca a capacidade de movimentar um dos lados do corpo, ou direito ou esquerdo. Então, cada lesão que acontece no encéfalo tem uma sequela recorrente, né, em virtude dessa lesão. Então, por isso que o crânio tem que estar bem protegido, o encéfalo tem que estar bem protegido pelo crânio, e até a própria curvatura do crânio, ela serve para que qualquer pancada que você dê, ela tenda, não é que normalmente vai acontecer isso, mas ela tende a deslizar, certo? Cabeça mais achatada, tal, facilitaria qualquer tipo de pancada e provocar uma lesão muito maior. Observe que aqui a gente tem um outro osso, chamado osso temporal. Ele não é só nesse lado, lembre que são dois, lado direito e lado esquerdo. A gente está vendo essa imagem do lado esquerdo do crânio. Tá, gente? Essa imagem daí que vocês estão vendo na tela, ela é o lado esquerdo do crânio. Então, a gente tem o osso temporal, esse daqui, certo? A gente chama até de têmpora, né? Quando tem essa cavidadezinha aqui embaixo. Ó. Mais na frente, ligado a esse osso temporal, tem o esfenoide, que é bem menorzinho, normalmente a gente nem comenta o nome dele, mas ele está aqui, então está sendo comentado. Então, esses aqui são os ossos do crânio. Um frontal,
2 parietais, 1 occipital, 2 temporais e 2 esfenóides. Essa é pela bilateralidade do nosso corpo. Os ossos da face, a gente comenta esses mais externos, tá, gente? São mais visíveis. Então, o osso nasal, que até aqui é osso, mas isso daqui, a parte frontal, né, a parte terminal do nariz, ela é cartilagem, ela não é ossificada. Lutadores de boxe, normalmente eles fazem uma retirada desse osso, por isso que o nariz dele fica todo achatado, praticamente fica só a cartilagem, que é mais fácil de sofrer uma regeneração. O zigomático, que é esse osso que a gente chama de maçã, forma maçã do rosto, né, que o pessoal chama assim. Não sei se vocês conhecem com esse termo, mas eu já ouvi falar muito. A maxila, ou maxilar, a gente chama maxila superior e maxila inferior, então a gente mudou um pouquinho, o pessoal mudou o nome. A gente chama simplesmente maxilar. Observe que tanto maxilar quanto na mandíbula é onde se prende os dentes, porque a gente vai fazer o movimento de mastigação. Isso daqui é uma articulação, sendo uma articulação, ela é móvel, tá? Portanto, ela precisa de ligamentos, ela precisa ter uma sustentação muscular, o músculo tem que estar bem forte para poder segurar, e ela precisa de cartilagens. Então, essas cartilagens vão estar aqui na concavidade e nessa concavidade, certo? Além disso, ela precisa dos meniscos, que a gente vai comentar com vocês. Qualquer tipo de articulação móvel, os componentes são os mesmos, por isso que eu comentei que a gente fala de uma articulação e externaliza, né, amplia para praticamente todas as articulações móveis que a gente conhece. Tá? Então, esta aí é apresentada para vocês a estrutura da cabeça. Lembra que a gente vai analisar o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, esse aí é o primeiro componente do esqueleto axial. Além desse eixo, né, dessa parte central que é a cabeça, a caixa torácica, ela tem na verdade, quando a gente fala caixa torácica, ela inclui componentes da coluna e componentes do tórax, tá? Dos próprios componentes da estrutura que a gente vai chamar de costelas. Então, se a gente observar aqui, essa caixa toda, ela protege alguns órgãos, tá? Não sei se vocês reconhecem quais seriam os órgãos que a gente vai identificar e encontrar dentro dessa região toda. Aqui do lado direito, certo? Aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo vão ficar os pulmões, bem grudados nas costelas. Então, todo movimento de respiração que a gente faz, não sei se vocês percebem, mas ele tem um movimento tanto da caixa torácica para fora, a barriga também aumenta um pouquinho, tá? A tendência, normalmente a respiração mais correta seria aumentar um pouco a barriga, porque tem um músculo que fica aqui embaixo, nessa região aqui, ó, nessa região fica um músculo, onde os pulmões estão repousando. E aí, quando ocorre o movimento de contração desse músculo, esse músculo baixa. Quando ele baixa, é como se você pegasse uma bomba de disciplina de bicicleta. Quando você baixa aquele que a gente chama de êmbolo, né, puxa aquela hastezinha, o ar vai entrando na bomba, quando você aperta ele joga o ar para fora. É como funciona o sistema de respiração. Então, quando esse músculo baixa, o ar vai entrar, mas ao mesmo tempo a gente consegue contrair músculos que fazem com que esse esqueleto abra, tá? Aumente o seu diâmetro. Para quê? Para aumentar o volume do pulmão e o ar ser empurrado para dentro. Então, aqui tem os pulmões. Entre os pulmões, existe um órgão aqui no meio, que a gente chama de mediastino, entre os dois pulmões, que é o coração. Então, o coração fica aí. Ele que que a gente considera como órgãos extremamente importantes, né? Então, um encéfalo, parada, morte cerebral, morte do indivíduo. Ele que faz com que os movimentos aconteçam. O próprio automatismo está relacionado com componentes o que a gente fala automatismo, é que são movimentos que você não controla, como, por exemplo, os movimentos da respiração e batimento cardíaco. Então, por mais que você fique esquecido da vida, existe um movimento automático de contração do diafragma e você vai respirando. Diafragma, os intercostais não, a gente aprende depois. Tá? Mas o diafragma é automático. E os batimentos cardíacos também são automáticos. Você não pode simplesmente querer parar de bater o coração simplesmente pensando. Tá? Por quê? Porque não tem controle. Nosso corpo não controla, nosso cérebro não tem controle racional de consciência a respeito desses batimentos cardíacos e movimento da respiração. A gente pode amplificar um movimento de respiração,
tá? Mas que ele acontece de forma natural. Então, aqui dentro estão protegidos os 2 pulmões e o coração, certo? Então, funções de proteção. O que é que o esqueleto da gente protege? Já falei de um, que é o encéfalo, e a gente está falando de mais 2 tipos de estruturas, que são os pulmões, os 2 pulmões, e que é o próprio coração. Tá? O esôfago vai passar por aqui, e logo abaixo vai ter estômagos, e aí já não vai ser mais tórax. Tá? Quando passar para o estômago, a gente já chama de abdômen, né? Região abdominal da barriga. Se vocês observarem, então, a gente tem aqui o nome costelas, que a gente chama de costelas verdadeiras. Costela, por que verdadeira? Porque ela vai direto se prender a essa região daqui, que é o osso externo, mas todas elas são costelas, tá, gente? Chamadas costelas falsas e as flutuantes, um total de 12 pares. Então, a gente tem 12 pontos da coluna, observe que ela se prende lá atrás, aqui à frente, e essa parte daqui de baixo representa o dorso, as costas, tá, gente? É a coluna, é o espinhaço, como a gente fala. Então, você tem aqui a coluna, a costela prende lá na coluna, faz a curvatura e vem aqui se prender na frente no osso externo. A gente percebe também que aqui ele está meio acinzentado, tá? Ó, costela, daqui para cá já não é mais costela. Isso daqui já é cartilagem que futuramente vai se tornar uma costela, tá, gente? Futuramente ela se torna uma costela, mas ela é cartilagem que permite essa flexibilidade que a gente tem de alongar e contrair a estrutura para auxiliar os movimentos de respiração. Em virtude disso, tá, dessa flexibilidade, que uma pessoa, quando ela vai ficando mais velha, ela tende a calcificar essas cartilagens. Então, quando ela calcifica, o cálcio, não sei se vocês lembram, a cartilagem ou o colágeno, ele dá flexibilidade, ele dá elasticidade. E o cálcio, o fosfato de cálcio, ele dá rigidez, dá dureza. Então, quando tem rigidez, perde flexibilidade. Então, se você só tem a cartilagem, você vai ter mais flexibilidade. Se você tem uma parte calcificada, você vai perder essa flexibilidade. Então, normalmente uma criança, ela não sabe respirar, contraindo essa musculatura, ela aprende depois. Então, quando a gente vai ficando na fase intermediária, adulta, fase intermediária, de adolescente até adulto, tem possibilidade de fazer essa respiração mais torácica junto com o diafragma, mas quando a pessoa vai ficando velha, a tendência é respirar novamente pelo movimento de contração do diafragma, e aí a barriga movimenta mais do que o próprio tórax. Mas, no geral, a gente tem esse conjunto de costelas. A primeira costela, a gente não consegue tocar com facilidade, porque ela está coberta por esse outro osso, tá vendo? Ó, aqui não tem esse osso, está mostrando só um componente. Esse osso, ele está aqui, nessa região daqui, ó. Tá? O nome diz clavícula. Ele faz parte da cintura, ele não faz parte do tórax. Ele faz parte de uma cintura que a gente chama de cintura escapular. Então, primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, até a 10ª costela, ela é presa, mesmo por cartilagem em outra costela, que ela não prende necessariamente no externo, mas ela se prende em outra costela. Mas existem 2 que são flutuantes. Essas aqui, normalmente, elas têm um choque maior, ele pode quebrar, porque ela está solta, e aí, como ela está solta, ela tem possibilidade de dobrar, quebrar e perfurar, por exemplo, um pulmão. Certo? Então, são 2 costelas que você tem noção quando toca bem na parte de baixo do tórax, mas que também faz parte de uma função protetora, certo? Não descaracteriza. Algumas mulheres, para ficarem um pouco mais charmosas, né, fazem uma cirurgia de loucura para ficar com mais cintura e retiram as costelas, né? Geralmente são ou a 12ª ou a 12ª e a 11ª, tá? Porque aí retirando a cintura diminui, porque não tem o que sustente. Então ele perde a parte de sustentação muscular e a musculatura vem para o centro. Anatomicamente ou futuramente poderia desenvolver um problema de suporte, tá? Mas da coluna e, de certa forma, dá um certo prejuízo, mas como é uma cirurgia já analisada, o pessoal estuda direitinho, a possibilidade de lesão futura ela não é tão grande, por isso que o pessoal faz. Então, a gente tem aí a caixa torácica,
Olha os órgãos que ela protege nessa outra figura. Observe que a gente tem a coluna vertebral, as costelas envolvendo e protegendo aqui essa parte mais azulada que representa os pulmões, e lá o verdinho está representando a estrutura do mediastino, onde o coração está inserido, o coração fica no meio. Aí o pessoal faz, então por que a gente toca aqui quando quer sentir para ver se o coração está batendo? Forte, rápido, lento? É porque, na verdade, o coração ele é no centro, mas ele tem uma curvatura um pouquinho para o lado esquerdo. Mas ele é central, certo? Ele fica bem no meio, protegido por esse osso, que a gente chama de osso externo, tá? Então, você tem a parte da coluna na frente, tá? Por trás. A parte da frente, você tem o externo, que é com S, tá vendo aqui? Manúbio do externo. E você tem as costelas, que se prendem ao fundo, né, as costas, ao dorso, na coluna vertebral, e na frente você tem ela presa no externo. Essa parte vermelha, vermelhinha aqui, representa o diafragma, que é o músculo que eu disse para vocês que está tocando nos pulmões, e aí quando ele baixa, ele puxa o pulmão para baixo e faz o ar entrar por uma diferença de pressão. Ok? Então, esse daí é o segundo componente da estrutura mediana, do eixo do corpo do esqueleto axial. E aí, o outro componente do esqueleto axial é a coluna vertebral. Essa coluna vertebral, gente, ela tem as 7 primeiras vértebras, que a gente chama de 7 vértebras cervicais, tá? Então, ela é chamada de C1, C2, C3, C4, C5. A gente define a zona e a ordem vai ser de cima para baixo numerada, certo? Então, você tem região cervical, que é do pescoço, região torácica, evidentemente que é da região do tórax, e da lombar, que é lá embaixo, onde faz a curvatura, onde o pessoal que trabalha no sítio, eu que já dei uma trabalhada em certos pontos da vida, é onde a gente se arrebenta, tá, gente? Onde fica incomodado demais, porque você dobra muito o corpo numa posição para poder fazer o trabalho braçal, e aí acaba afetando aqui e provocando dores, principalmente na região muscular, que protege essa região, e depois, às vezes, acontece deslocamento de uma dos anéis de cartilagem, e aí provoca um problema de saúde chamado de hérnia de disco. Então, vértebra cervical, torácica e lombar. Então, como é que elas são numeradas? Cervical, C, torácica, T, e lombar, L. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, tá? São as vértebras cervicais. Da torácica vai da T1 até a T12. Então, dessa torácica é de onde vão partir cada uma daquelas costelas. Não sei se você viu, são 12 pares de costela. Cada costela parte do tórax, da região do tórax, ou da região torácica da coluna. E a região lombar é onde ela tem a curvatura, vai até a L5, mas ela se prende numa sequência de vértebras, coluna vertebral. Então, a unidade que forma essa coluna vertebral são as vértebras. Depois a gente vê como é essa vértebra, como é que ela é montada. Então, as vértebras são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, e aí você tem um osso, que é onde a bacia se prende, onde forma um conjunto, né, junto com o osso do quadril, formando a bacia. A gente chama de sacro, e o cóccix. Esse cóccix, gente, é um osso, já dá para perceber onde é que ele está, né, gente? Lá embaixo, no finalzinho. E esse osso, ele é um vestígio de coluna da espécie humana. Nos outros animais, no gato, no cachorro, todo animal que tem cauda, tem rabo. Então, isso daqui é um prolongamento, ele continua, e cada ponto daquela cauda, ela, na verdade, por isso que ela tem aquela mobilidade, não tão grande, mas ela tem. Aquela mobilidade é porque ela é uma estrutura óssea de articulações semimóveis, permitem movimentos um tanto quanto limitados, mas no nosso caso é simplesmente uma região vestigial. Então tem o sacro e o cóccix. Então tudo isso daqui faz parte do eixo também, que a gente chama de coluna vertebral. Então aqui a divisão em cores dessas regiões, a região cervical, a região torácica, partindo das costelas, ó, tá vendo? Aqui a região a gente vendo de frente, e aqui a gente vendo o dorso, as costas, tá, gente? Aqui o osso popularmente conhecido como pá das costas, a gente não vai chamar assim, nem também com aquele nome antigo que o pessoal chama de omeoplato, a gente vai chamar de escápula.
ela permite o movimento do ombro fazer isso daqui para lá e para cá, para lá e para cá, certo? Movimentar. Então, você tem a região cervical, a região torácica e a região lombar, o sacro e o cóccix. Então, tudo isso daqui representa o eixo do corpo, tá? Esqueleto axial. Tendo em vista que a gente vai analisar o esqueleto como um todo, então eu vou comentar só hoje a respeito desse esqueleto axial. A aula não vai ficar tão longa como muita gente não gosta, né, porque realmente é extremamente cansativo você parar para escutar. Mas lembra, a gente já comentou a estrutura geral do esqueleto, tá? A composição geral. A gente já viu as funções que o esqueleto desempenha e o esqueleto axial. Tá? Então, a gente tem esqueleto apendicular, são os apêndices, braços, pernas, as articulações, e daí a gente parte para o sistema muscular e o que é que os músculos fazem, os músculos esqueléticos fazem, quando é que eles provocam os movimentos. Tá? E que tipo de movimento cada músculo que a gente tem, quando ele sofrer a contração para provocar essa movimentação, que movimento ele produz. Se é um movimento de flexão ou se é um movimento de extensão. Né? Se vocês estiverem com boa disposição e quiserem dar uma olhadinha no livro para ver o que é que está sendo comentado, e aí, quando eu for comentar para vocês, já fica muito mais prático, certo? Então, gente, olha, eu vou encerrar a aula por aqui. Não sei se vocês ficaram muito cansados, tomara que não, porque apenas é o início da semana, a gente tem uma semana inteira pela frente de outras disciplinas para vocês aprofundarem o conhecimento, ok?